Eu chorei com a saída do Brasil da Copa. E olha, aqui nesse sofá não foi nem força de expressão. De tão decepcionada e irritada, eu literalmente chorei. E enquanto eu tava aqui, sentada, decepcionada e irritada, com quem parece que veste essa camisa como qualquer outra, sem sentir o peso dela, sem sentir o que é vestir esse manto, eu percebi que talvez eu e você podemos estar fazendo o mesmo, mas com outra camisa. Ao invés de ser a camisa amarela, nós fizemos isso com outra. Porque tem um jeito fácil de vestir a camisa e tem um jeito que exige entrega, que chega a quase doer. Quando o time ganha, todo mundo posta no stories ou veste a camisa do seu time na rua, feliz. Mas poucos não cancelam a assinatura de sócio lá do time quando ele tá perdendo, quando ele é eliminado. E o silêncio machuca. Só que muitas vezes nós, como cristãos, fazemos exatamente a mesma coisa. Muitos levantam a mão quando dá pra ver, poucos servem quando custa caro. Mas é exatamente quando ninguém tá olhando que se prova se você tá vestindo a camisa ou não. Então, bem-vindos de volta, mentes borbulhantes. O tema de hoje vai ser difícil, vai ser pesado, talvez vai nos confrontar. Eu já vou deixar aqui uns segundos para você já curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte dessa nossa comunidade de mentes borbulhantes, sempre pensando sobre assuntos variados e articulando com a Bíblia, com teologia, com sociologia, psicologia. E hoje o nosso tema vai ser esse: o que realmente significa vestir a camisa? Com esses anos sem Copa, nós já vimos de tudo. Desde jogador reclamando de convocação, porque não teve tempo suficiente para férias. Ih, rapaz. Desde fingir lesão, desde gente que, enfim, resumidamente, não sabe o peso de vestir essa camisa. Enquanto alguns dariam o braço, outros não valorizam. Enquanto alguns até se naturalizam de outros países para poder vestir e honrar, participar de uma competição, né, de grande porte, através de uma seleção. Outros só querem talvez o reconhecimento que a rede social vai dar. Só que antes de eu jogar a pedra, eu preciso confessar uma coisa. Eu já fiz o mesmo com Deus. Reclamar quando o culto passou da hora, deixar pra orar no final do dia e reclamar porque tá cansado. Aquele Senhor, abençoa os meus pecados. Senhor, abençoa meu inimigo, me livra de todos os meus irmãos, perdoa minha bênção. E até mesmo tratar o chamado como se fosse perda de férias. E não como a camisa que muita gente ia querer vestir e talvez não teve a chance ainda. Em Lucas 9:23, Jesus não disse: assistam a mim, acompanhem os jogos, se inscrevam no canal e deixem o like. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. Vestir a camisa de Cristo nunca foi pelo hype. É sobre o que você é capaz de largar para ficar. Ou melhor, o que vale a pena, o que a camisa representa e o que nós encontramos que vale mais do que qualquer outra coisa. Em 2 Timóteo 2,4, Paulo escreve para o seu discípulo amado e fala sobre o soldado em serviço ativo, que ele não se envolve em negócios civis para agradar quem o alistou. Foco custa, sempre custou. E aí, nessas situações, vem aquele climão no grupo do WhatsApp dos amigos da família, né, de nunca mais todos. Que time nojento, só passei raiva. E sabe o que é interessante? Todo mundo já ouviu isso de alguém relacionado à fé também. Não acredito mais na igreja. Jesus até é legal, o problema são os seguidores. Cristo não existe, ele não valoriza, senão isso não teria acontecido. E às vezes a culpa não é de Jesus ou da Bíblia. Às vezes não, sempre. É de quem vestiu a camisa e nunca pagou o preço dela. Romanos 2:24 diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Não era por causa da teologia ou da crença, da doutrina errada. Era por causa de gente que carregou um nome sem carregar o peso. Porque olha que interessante, ninguém questiona o jogador. Tá lá, visivelmente cansado, suado, com o joelho estourado, se recuperando de uma lesão. Vamos pensar lá no Ronaldo, 2002, que fez de tudo para poder jogar. Ninguém questiona o esforço daquele cara. Pelo contrário, a gente até admira, respeita isso. Mas o que a gente não perdoa é quem entra em campo sem a intenção da entrega, sem a intenção de perder nada para ninguém. Filipenses 2, nos versículos 6 e 7, ele nos mostra que o maior exemplo de vestir a camisa que existiu na história não foi sobre aparecer, não foi sobre os patrocinadores vitalícios depois, mas foi de Cristo. Cristo, existindo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo. Ele não abriu mão de dinheiro, de patrocínio de bet, de casa de apostas, de patrocinadores, de visualizações.
Ele abriu mão de ser reconhecido. Ele abriu mão de uma glória que existia no céu. E aqui é onde dói de verdade. A gente participa de trend, musiquinha da seleção, posta nos stories, até música cristã pra seleção a gente já fez. Só que vestir a camisa nunca foi sobre o que aparece nas telas, sobre o que aparece no nosso scroll. É sobre o que ninguém filma. É onde o filho chora e a mãe não vê. É muitas vezes ceder numa discussão. É muitas vezes perdoar. É muitas vezes abrir mão da razão. É muitas vezes servir quando você tá cansado. É muitas vezes no seu trabalho, ao invés de só pensar em dinheiro, levar Jesus para aquelas pessoas. Em Filipenses 2, 3 e 4, fala, né? Considerem uns aos outros superiores. Considere cada um os outros superiores a si mesmos. Considerem cada um os outros superiores a si mesmos. Isso não cabe em nenhum story. Isso só cabe na vida real, de porta fechada. Tiago 1, 22 complementa essa ideia. Diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Não enganem a si mesmos. Não é de hoje que a gente inventa um jeito de ouvir sem fazer. Tiago já sabia disso. A gente só trocou o formato. Trocamos o púlpito pela timeline. Em Mateus 6, nós lemos, né? Essa orientação. Tenham cuidado para não praticar suas obras diante dos homens. O sacrifício que conta a verdade, que conta a verdadeira versão da história, ele não rende visualizações. Aquele feito que só Deus e o Wi-Fi de casa testemunharam. Se todo mundo da seleção brasileira não quisesse saber de nada, de perder nada, nem tempo, nem osso, nem orgulho, talvez a gente não teria chegado nem na Copa. O time que aguenta resiliente, é o que aceita perder alguma coisa individual para que o todo ganhe. Assim como em João 12, né? Nós vemos que o trigo precisa cair na terra e morrer para que seja dado fruto, né? Vestir a camisa do reino é isso. Pequenas mortes diárias que ninguém vê florescer na hora. Marcos 8 complementa: quem quiser salvar a sua vida, irá perder, enquanto quem perder a sua vida por causa de Jesus, esse encontra a salvação verdadeira. A lógica é invertida de propósito. Quem tenta preservar tudo, não veste nada de verdade. O sacrifício que Paulo explica em Romanos 12 é um sacrifício vivo, ativo e talvez o mais intenso. Porque você não morre uma vez, você morre de novo toda segunda-feira. Você morre de novo toda segunda-feira pra mesma coisa. De novo essa treta. Tipo aquele parente que você já perdoou 1000 vezes e todo Natal tem que fazer de novo. Eu ainda amo a seleção brasileira, mesmo decepcionado. Continuo torcendo e vou torcer. Não só no futebol, mas onde tiver brasileiros representando o nosso país, eu tô lá. Mesmo que talvez a gente não tenha o desempenho que a gente queria e, sei lá, seja o pior desempenho até agora em Copas. E é assim também, só que multiplicado, que Deus ama quem carrega o nome dele. Mesmo quando a gente veste a camisa fraco, sem intenção de perder nada por ninguém. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa talvez seja uma das definições mais honestas do que significa vestir a camisa. Então essa semana, que nós não nos perguntemos se vamos ir à igreja ou não, que nós nos perguntemos o que iremos perder: tempo, razão, conforto, vergonha. Como serviremos de verdade sem que ninguém bata palma, sem que gere visualizações? Se isso borbulhou alguma coisa em você, deixa o like e comenta o que você está disposto a perder ou que até mesmo já perdeu. Conte alguma história aqui para nós nos comentários. E se inscreve, porque não basta só torcer de verdade, né? Tem que vestir a camisa. Vestir a camisa, mente borbulhante. Meu nome é Gabi Melo, obrigado por ficarem aqui, até a próxima.